e amém. Amém. A graça e paz, queridos. Amém. Bom estarmos juntos novamente, nesse domingo de Páscoa. Hoje, boa parte do mundo comemora a Páscoa. E como o pastor Antônio disse no ano passado, ele estava ministrando, ele que ministrou no domingo de Páscoa, pois olha, para um biólogo, coelho botar ovo é muito triste, porque ele tem formação em biologia, e então para um biólogo ouvir que coelho bota ovo é atravessar o corguinho de costa, né? Para mim também, que sou camponês, morei na roça por algum tempo, então eu sei que coelho não bota ovo, mas o mercado inventou isto. Uma maneira de a indústria do chocolate faturar mais. E fico pensando em tudo isso, é uma maneira de tirar o verdadeiro sentido da Páscoa do coração das pessoas. Então hoje, as crianças de hoje, muitos não conhecem a história da Páscoa. Mas eles ficam esperando o papai ou a mamãe chegar em casa com ovo de chocolate. Eles sentam à mesa, quebra aquele ovo e vai comer ali o chocolate. É a expectativa de muitas crianças. É a expectativa de esposo, que o esposo chega trazendo um ovo de 250 gramas de chocolate, daquele bem chocolate puro. E assim por diante. Mas nós sabemos, irmãos, como cristãos, o que é uma Páscoa? O que Deus nos ensina a respeito da Páscoa? Sabemos que a Páscoa é a maior festa cristã dos judeus. E nós, como cristãos que aceitamos a Jesus, então, nós comemoramos a Páscoa, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Então, quero caminhar com os irmãos nessa manhã, e hoje à noite também, a respeito o que a Bíblia nos ensina, o que a Palavra de Deus revela para nós a respeito da Páscoa. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Versículo 1 até o versículo 14. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 14. Nessa manhã, dou título a essa palavra, esse sermão, a instituição da Páscoa. Foi quando Deus instituiu a Páscoa. O tema, o Cordeiro, o libertador de Israel. O Cordeiro, o libertador de Israel. Vamos ler na versão atualizada. Eu sei que a igreja usa mais a versão corrigida, mas vamos ler na versão atualizada. Êxodo capítulo 12, versículo 1 até o versículo 14. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos basta para o cordeiro.
O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão nos umbrais, em ambos as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão uma carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis ao fogo. Desta maneira, comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Mesmo assentados, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vamos curvar nossa cabeça. Senhor Deus, te louvamos, ó Senhor, por esta manhã. Graças te damos pela boa mão do Senhor sobre nós. Louvamos o Senhor porque um dia o Senhor olhou para nós com graça e misericórdia. O Senhor viu, ó Deus, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Estavam, meu Deus, cativos, aprisionados pelo pecado. Mas o Senhor veio, derramou teu precioso sangue, deu a sua vida por nós. E por isso nós te louvamos, por isso nós te agradecemos. Fale conosco, meu Deus. Fale com cada um de nós nessa manhã e nos abençoe em nome de Jesus. Eu creio que todos os irmãos já leram o livro de Êxodo, principalmente aqueles que iniciaram a leitura bíblica esse ano, já passou pela leitura do livro de Êxodo. Teve conhecimento da história do povo de Israel. O que eu vou compartilhar com os irmãos essa manhã, a respeito da Páscoa, 3 aspectos da Páscoa. Um aspecto histórico, um aspecto profético e um aspecto pessoal. A Páscoa, ela tem uma história. A Páscoa é algo profetizado. E todos nós precisamos de ter uma Páscoa em nossas vidas. Por isso que eu falo um aspecto histórico, um aspecto profético e um aspecto pessoal. E quero iniciar com os irmãos falando do aspecto histórico da Páscoa. Como surgiu a Páscoa? O porquê iniciou essa festa que marcou e marca até os dias de hoje a história do povo judeu, o povo em Israel. A história, meus irmãos, começa com Abraão, quando Deus chama Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai a uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Então, Deus prometeu a Abraão que através dele iria surgir um povo numeroso. Então Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó,
Jacó tem os seus 12 filhos, que formam as 12 tribos, que surge a nação de Israel. Jacó, quando já tinha os seus filhos, um de seus filhos desce para o Egito, que foi José. Mais tarde, Jacó desce com toda a sua família, um número de 76 pessoas desce para o Egito. Quando eles chegam no Egito, José era o governador, era o administrador do Egito. Então, por causa da influência de José, Faraó, então, o rei do Egito, determina uma região que toda a família de Jacó ficasse, permanecesse, a terra de Gósen. Lá eles foram crescendo, lá eles foram multiplicando, lá eles foram ficando um povo numeroso. Foram morrendo, vindo outros faraós, outro rei do Egito. 400 anos se passam. Agora, o rei do Egito já não era mais amigo, simpático, ali, os israelenses. José já tinha também morrido. Então, Israel estava ficando um povo populoso, estava trazendo uma ameaça ao povo do Egito. Se eles levantassem contra ali os egípcios, eles poderiam vencer. Então, Faraó começa a subjugá-los. Faraó começa, então, a escravizá-los. E durante esse período agora de escravidão, esse período difícil que eles estavam vivendo, eles começam, então, a clamar ao Senhor, que Deus, então, o libertasse. Deus levanta Moisés, que foi criado ali no Egito, criado pela filha de Faraó, conheceu toda a ciência do Egito, um homem que foi criado, preparado para poder ser um governador, ser um líder ali no Egito. Então Deus levanta Moisés para poder libertar o seu povo ali do Egito. Quando Deus levanta Moisés, Deus dá toda a orientação, todas as instruções, como ele deveria proceder diante, então, de Faraó. Deus avisou Moisés, olha, Faraó não vai deixar o povo ir. Como os irmãos conhecem a história, que Deus envia as 10 pragas ao Egito, para que Faraó libertasse o seu povo. Quando, meus irmãos, chega a 10ª praga, Deus orienta então Moisés e Arão, para que preparasse o povo, para que eles tivessem a Páscoa. Era costume, meus irmãos de Israel, comemorar uma festa, chamada a festa ali das primícias, a festa de pães asmos, quando eles comiam o pão sem fermento e também comia ervas amargas. As ervas amargas que eles comiam era para poder ver, lembrar do sofrimento que eles estavam vivendo ali no Egito. Então tinha o costume de todo ano, quando eles faziam colheita, então eles comiam ervas amargas e comiam o pão asmo, o pão sem fermento. Deus então introduz ali, institui a Páscoa. Eles comiam isso, eles preparavam esse momento deles de comer os pães asmos e as ervas amargas no 15º dia e até o 21º dia do mês. Então Deus muda o calendário do povo judeu. Agora é o mês de Nissan, o primeiro mês do ano, o mês de Nissan. No 10º dia, eles pegavam um cordeiro, separavam um cordeiro, um macho sem defeito, de um ano. Eles examinavam aquele cordeiro, ele não poderia ter enfermidade, ele não poderia ser cego, ele não poderia ter impinche, ele não poderia ter nada disso. Ele deveria ser sem defeito o cordeiro.
E no 14º dia, eles iriam imolar aquele cordeiro. Eles iam preparar aquele cordeiro. Eles iam comer aquele cordeiro. Porque naquela noite, meus irmãos, o anjo destruidor iria passar sobre toda a terra do Egito. Enquanto eles imolaram aquele cordeiro, pegou o sangue do cordeiro, colocou nos umbrais das portas. Porque quando o anjo passasse e visse o sangue, então ele passaria por cima e deixaria com vida o primogênito, tanto dos homens como também dos animais. Porque assim Faraó deixaria o povo sair do Egito. Porque foram enviadas 9 pragas. E todas elas, Faraó não deixou o povo ir. Havia um momento que o coração ficava flexível, ele dizia, vamos deixar ir. Depois ele mudava de plano e não deixava o povo ir. Então houve vários momentos que ele pensou em deixar o povo ir, mas voltou atrás. Moisés chegava, olha, tem que ir as crianças, tem que ir os homens, tem que ir as mulheres, tem que ir os animais, tudo tem que ir. Ele, olha, vai os homens, deixa as crianças e deixa os animais. Moisés dizia, como que nós vamos deixar os animais? Precisamos de oferecer sacrifício ao nosso Deus pelo caminho. Mas quando, meus irmãos, veio a 10ª praga, Faraó chamou Moisés e falou assim, olha, saia da nossa terra, leva tudo que vocês têm, não fique nada. Eu fico pensando, meus irmãos, no preparativo de cada família. Qual que era a orientação? Cada família tenha um cordeiro ou um cabrito. Se a família for pequena, chame uma outra família mais próxima e calcule o número de almas para que come o cordeiro. Não pode ficar nada. O que sobrar do cordeiro, queimá-lo no fogo. Como eu disse, nos dias de hoje, a expectativa de muitos é um ovo de chocolate para poder saborear. Agora imagine, meus irmãos, todo Israel recebeu a notícia. Todos eles tiveram uma mesma orientação. Agora, o pai foi lá e pegou um cordeiro. Separou aquele cordeiro. Era o costume deles comer o cordeiro. Fazia parte da alimentação deles. Mas aquele cordeiro agora era especial. O pai contou a história. Falou assim, olha, daqui 4 dias, o anjo destruidor vai passar por toda a terra do Egito. E quem estiver do lado de fora da casa, e a casa que não tiver o sangue deste cordeiro nos umbrais das portas, o primogênito será morto. Já causou, meus irmãos, uma tensão. Eu não ficaria do lado de fora. Com certeza você também não ficaria. Eu colocaria toda a minha casa, toda a minha família dentro de casa. Talvez por precaução até eu colocaria uma fechadura, esconderia a chave. Ninguém vai sair pelo lado de fora, porque o anjo destruidor vai passar esta noite. Ali, meus irmãos, eles sacrificaram o cordeiro. Ali, a família observando todo aquele ritual. Pegou um recipiente, pegou o sangue, pegou ali um arbusto, e aspergiu o sangue nos umbrais das portas. E todos entraram para dentro. E ficaram dentro de casa. Porque no capítulo 4, Moisés fala a Faraó. Quando Deus orienta Faraó, deixa meu filho
Deus chama Israel de meu filho, deixa o meu filho ir. Se não deixar ir, eu virei e matarei o primogênito. Quando isso acontece, meus irmãos, agora, passa os 4 dias, chega, meus irmãos, o 14º dia, chega a noite, havia o primogênito do mais simples, havia o primogênito, meus irmãos, de alguma família que talvez estava preso, havia o primogênito de várias famílias, de várias classes social, mas tinha o primogênito, filho de Faraó, que era considerado um Deus, era considerado um Deus no Egito. Mas à meia-noite, o anjo destruidor passou por toda a terra do Egito. E o texto revela, meus irmãos, que houve um grito, não foi morte súbita, que a pessoa morreu lá no seu quarto e só foi dar fé no dia seguinte. Houve momento, meus irmãos, de agonia. Houve um momento, meus irmãos, de angústia. Porque o anjo passou e todo primogênito, tanto de homens como de animais, foram mortos naquela noite. Houve gritos, houve choro, houve desespero. Não havia, meus irmãos, uma família para ir à casa do vizinho para poder levar consolo. Porque toda a família agora estava clamando, toda a família estava chorando, toda a família estava desesperada pela perda do seu primogênito. Mas lá onde estavam os israelitas, todos os primogênitos estavam com vida, porque Deus preservou. Deus, meus irmãos, não ceifou nenhum dos primogênitos dos israelitas. Ali Deus instituiu, meus irmãos, a Páscoa. Ali iniciou a Páscoa. A ordem era: comei às pressas, lombos cingidos, cajado na mão e sandália nos pés. Porque após, meus irmãos, eles comerem aquela Páscoa, eles sairiam da terra do Egito, em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Assim aconteceu. Foi quando o Faraó, pela manhã, com angústia na alma, a dor da perda do filho, então chamou Moisés e disse: deixa o povo ir. Interessante que o texto revela que eles pegaram as suas coisas, foram, meus irmãos, lá nos egípcios, e pediram eles prata, ouro e tantas outras coisas, e eles deram, falaram assim: olha, vai embora, some, desaparece da minha frente. E eles saíram levando muitas coisas, levando suas riquezas, levando seu rebanho, levando suas mulheres, levando seus filhos, levando as suas vasilhas, tudo quanto tinha. Ali, meus irmãos, Deus então sinaliza para o povo de Israel e para nós, que aquilo era um tipo, um símbolo, do que Jesus iria fazer por nós. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ali iniciou, meus irmãos, a Páscoa, que até hoje os israelitas ainda comemoram a Páscoa. Até hoje eles reúnem a família, eles contam a história da libertação que Deus trouxe ao seu povo, quando imolou o cordeiro. Quando, meus irmãos, o pai de família sacrificava o cordeiro, não poderia quebrar nenhum dos seus ossos. Nenhum dos ossos do cordeiro não poderia ser quebrado. É algo profético. Quando Jesus estava lá na cruz, eles quebravam as pernas dos malfeitores. Era o costume do Império Romano. Quando assassinavam as pessoas. Quando Jesus, meus irmãos, estava lá no madeiro, um ladrão à direita, outro à esquerda. Eles vieram e quebraram as pernas de ambos que estavam ao lado de Jesus.
Mas Jesus não quebrou suas pernas, porque é profético. Dele não quebraria nenhum dos seus ossos. Quando, meus irmãos, o pai de família ia preparar o cordeiro para a Páscoa, porque isso era geração perpétua para eles tomavam cuidado ao abrir o cordeiro. Às vezes eles assavam ele aberto, ou às vezes eles assavam ele com as pernas para dentro. Mas eles cuidavam para não quebrar nenhum dos seus ossos. Eles pegavam uma vara de amoreira e atravessava como um espeto que as pessoas usam para poder fazer um assado. Eles atravessavam um espeto vertical e um outro espeto horizontal, um formato de cruz. E ali eles assavam o cordeiro. Eles comiam com ervas amargas. Eles comiam com pães sem fermento. Lembro de uma vez, quando estava pastoreando em Paragominas, Pará, eu preparei uma ceia que ficou na história da igreja. Nós assamos um cordeiro e preparamos o pão sem fermento. Eu pensei em colocar uma rúcula, um almeirão, uma erva amarga, mas eu tirei as ervas amargas. Mas quando meus irmãos preparou a mesa, aquele cordeiro assado, que aquele aroma tomou conta do ambiente, e então preparamos um suco, um vinho não fermentado, e servimos uma boa porção para cada pessoa. Então os diáconos foram servir. Tinha uma pessoa ali cortando o cordeiro e colocando ali na bandeja, e foram servindo a igreja. E todos participaram daquela ceia, um cordeiro assado e com pão sem fermento. Sempre as pessoas que encontravam o pastor, nunca esqueci daquela ceia. Foi isso, meus irmãos, que Deus trabalhou no coração deles, para que eles não esquecessem. Todo ano eles preparassem a Páscoa, eles comemorassem a Páscoa, para que eles relembrassem da libertação que Deus trouxe a eles quando eles estavam no Egito. Esse é o aspecto histórico e o profético. Isaías capítulo 53, versículo 7. Isaías capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado, como cordeiro ele foi levado. Meus irmãos, de Gênesis até aqui, primeira vez, meus irmãos, que aparece o cordeiro, é quando Abraão sobe ao monte para poder oferecer seu filho como sacrifício. Os irmãos conhecem a história. Quando eles estavam a caminho, subindo, Isaac, um garoto talvez de 15, 17 anos de idade, levando a lenha sobre seus ombros, porque os dois servos e o animal, o jumentinho, foi até o pé do monte. Quando chegou aquele momento, Abraão disse: olha, vocês permanecem aqui, eu e o rapaz subiremos ao monte, depois de ter adorado, voltaremos para junto de vós. Por isso que lá em Romanos fala que Abraão creu contra a esperança. Não havia, meus irmãos, registro de ressurreição. Abraão estava subindo, levando a lenha, levando o cutelo, levando o fogo, com a palavra de Deus: você vai oferecer seu filho como sacrifício a mim. Ele não negou, mas ele disse para os seus servos: vocês permanecem aqui,
eu e o rapaz vamos subir ao monte, depois de ter adorado o Senhor, voltaremos para junto de vós. Abraão acreditava que ele iria oferecer seu filho, mas Deus era poderoso para poder ressuscitá-lo. Quando eles estavam indo, meus irmãos, Isaac olha para o pai e fala: pai, está aqui a lenha, está o cutelo, está o fogo, aonde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá para si. Deus proverá para si. Quando chega o momento, meus irmãos, que Abraão ergue a mão para poder passar o cutelo, passar aquela lâmina cortante no pescoço do filho, e degolar o filho, ele olha e vê um cordeiro sobre as árvores presa. Ele pega o cordeiro e sacrifica no lugar do seu filho. Deus disse a Abraão: eu sei que você não negaste a mim o teu filho. Deus proveu. Ali, meus irmãos, aparece a primeira vez o cordeiro, sendo substituto, morrendo no lugar de uma pessoa. Essa história, meus irmãos, ela deu sequência. Todo ano os israelitas faziam isso, eles comiam a Páscoa. Havia uma outra maneira, meus irmãos, que o cordeiro representava Jesus. Quando era imolado um cordeiro, que o sacerdote, diante de toda a congregação de Israel, impunha as mãos sobre a cabeça do animal, fazia uma oração de transferência de culpa do pecado do povo para o animal, oferecia aquele animal em sacrifício, entrava com o sangue daquele animal no lugar santo dos santos e oferecia sacrifício a Deus. Lá em Hebreus aparece que ele entrou no lugar santo dos santos com teu precioso sangue e ofereceu o sacrifício de uma vez por todas ao nosso favor. Pela primeira vez, meus irmãos, aqui, o cordeiro agora transfere para a pessoa. Veja o texto: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Ele, aqui é Jesus. Aqui, meus irmãos, é o profeta Isaías, profetizando 700 anos antes da morte de Cristo, o que Deus iria fazer por nós. Então, ele foi oprimido, ele é Cristo. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. Esse é um texto profético, que fala, meus irmãos, do cordeiro pascual. Ele foi levado como cordeiro ao matadouro. O porquê, meus irmãos, que Deus está falando por intermédio do profeta, que Jesus viria morrer no nosso lugar. Todos nós, meus irmãos, vivemos um cativeiro. O pecado nos escraviza. João capítulo 8, versículo 34, a parte B. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como Israel, meus irmãos, estava escravizado lá por Faraó, todos nós também éramos escravos do pecado. Paulo, meus irmãos, fala sobre esse assunto com muita propriedade. Paulo escreve aos Romanos capítulo 3. Ele fala a respeito, meus irmãos, deste assunto, quando ele fala que, pois todos pecaram e carece, separado, destituídos, estão da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Todos nós, sem exceção, estávamos numa condição de escravos do pecado. Uns escravos pela idolatria. A idolatria escravizava.
outros escravos pelo vício, de talvez qualquer entorpecente, uma droga, era escravo. Outros escravos pela imoralidade, é escravo. A pessoa fala assim, olha, eu quero me libertar, mas eu não consigo deixar este pecado. Eu quero deixar esse vício, mas eu não consigo deixar este vício, porque é escravo. O pecado, meus irmãos, nós somos incapazes de nos libertar dele. Precisamos, meus irmãos, de um libertador. Quando João Batista, não o apóstolo, quando Jesus vem ao encontro dele, ele aponta o dedo e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro texto fala que ele foi morto antes que houvesse mundo. Quando eu paro, meus irmãos, para poder meditar nesse texto, o Cordeiro que foi morto antes que houvesse mundo. Jesus, meus irmãos, ele foi o nosso Cordeiro Pascual, antes que houvesse mundo, antes que Deus criasse a humanidade, na sua onisciência, na onisciência de Deus, antes dele criar o mundo, antes dele criar todas as coisas, antes dele criar o homem, ele sabia, meus irmãos, quando ele criasse o homem, nós seríamos falhos. Mas Deus vai, meus irmãos, eliminar a sua criação? Jamais. Deus jamais iria falar assim, olha, o homem que eu criei, eu vou eliminar. Há, meus irmãos, um diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Foi algo compartilhado. Mas com certeza, meus irmãos, Deus compartilhou, olha, o homem que vamos criar, a nossa imagem e semelhança, ele vai se corromper. Então é preciso que haja um sacrifício para poder restaurar este homem. Jesus se propõe, eu vou morrer em prol deles. Eu vou sacrificar para restaurar este homem que vamos criar. Então, meus irmãos, quando Isaías profetiza, quando Isaías compartilha, quando Isaías fala, eis o Cordeiro de Deus. Quando Isaías fala, ele foi oprimido e humilhado, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. É uma profecia. Como aparece a primeira profecia messiânica em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O descendente da mulher ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando mostra ali, meus irmãos, que Jesus iria esmagar a cabeça da serpente, mas ele feriu o calcanhar de Jesus. Então Deus, meus irmãos, ele sempre olhou para nós. Deus sempre procurou, meus irmãos, trabalhar para poder restaurar a nossa imagem e a nossa semelhança, que foi corrompida por causa do pecado. Todos pecaram, separados estão de Deus. O salário do pecado é a morte. Traz, meus irmãos, distanciamento de Deus. Em Gálatas, Deus escreve, revela por intermédio de Paulo, que Deus desceu com todo o seu poder, que ressuscitou a Cristo Jesus e nos ressuscitou. Porque em Efésios fala, meus irmãos, que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Havia uma morte espiritual. Havia uma morte espiritual em todos nós. E precisava, meus irmãos, que Deus o ressuscitasse a cada um de nós.
Por isso, meus irmãos, que Jesus veio. Todas as 4 canções que cantamos nesta manhã falou a respeito da cruz, que Jesus é o nosso libertador. Quando nós cantamos, meus irmãos, as canções, meditando na palavra, vendo que cada canção que foi ministrada tem uma base bíblica, que te leva a você meditar na palavra, que leva você a pensar no sacrifício perfeito e eficaz de Cristo Jesus. Então, Isaías é um texto profético, é o aspecto profético da Páscoa, que todos nós precisamos da Páscoa, todos nós precisamos do Cordeiro Pascual, todos nós precisamos do sacrifício perfeito de Jesus, todos nós precisamos, meus irmãos, do precioso sangue de Jesus sobre a nossa vida, aquele sangue nos umbrais das portas, que trouxe livramento de morte. É este sangue, meus irmãos, que está sobre mim e está sobre você, que traz o livramento de morte sobre a sua vida. É este sangue, meus irmãos, que garante a vida eterna. É este precioso sangue que está sobre nós, que foi escrito o nosso nome no livro da vida e que jamais será apagado. O aspecto, meus irmãos, pessoal da Páscoa, que está em Marcos capítulo 14, versículo 12. Marcos 14, 12. Esse texto foi escrito nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu li todos eles. Escolhi compartilhar com os irmãos Marcos, porque os irmãos sabem que o livro de Marcos foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Depois João, Lucas, foi compilado parte do livro de Marcos. Mas o primeiro livro a ser escrito foi Marcos. Esse texto fala, meus irmãos, da Páscoa, o aspecto pessoal para cada um de nós. João 14, 12. Marcos 14, 12. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascual, disseram-lhe seus discípulos: onde queremos que vamos fazer os preparativos e comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram a uma cidade, e achando tudo como Jesus tinha dito, prepararam a Páscoa. Meus irmãos, um grande acontecimento agora com os discípulos. 2 dias antes, Jesus foi ungido por Maria lá na aldeia chamada Betânia. Quando eles saíram da aldeia, eles vieram e os discípulos perguntam: olha, está próximo a Páscoa. Era o costume judaico. Toda família preparava um cordeiro. Toda família comia os pães asmos e as ervas amargas. Era a expectativa, meus irmãos, em Israel, do grande acontecimento, de uma grande festa religiosa. E Jesus então fala para os discípulos: vocês vão a uma cidade. Quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem com um pote, com um cântaro de água nos ombros. Vocês vão seguir este homem. E quando ele chegar em determinado lugar, vocês vão encontrar uma pessoa e vai dizer: olha, o meu mestre falou que nós vamos preparar a Páscoa aqui neste cenáculo.
Algumas pessoas, meus irmãos, chegam até a pensar que Jesus preparou este lugar. Jesus preparou os móveis deste lugar. Jesus preparou esse ambiente para esse dia, para ele comer a Páscoa com seus discípulos. Aqui Jesus, meus irmãos, lava os pés dos discípulos. Tira a toalha, cinge a sua cintura, pega uma bacia, dá uma lição de humildade para os seus discípulos. Aqui Jesus revela quem um deles seria o traidor, que foi o Judas, o Iscariotes. Aqui Jesus fala para Pedro que ele negaria ele. Grandes coisas acontecem nesse momento. Então, eles preparam a Páscoa para eles comer. Vamos seguir a leitura. Ao cair da tarde foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come, me trairá. E eles começaram a entristecer de dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu? Verso 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando partiu e deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, e deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é meu corpo, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais comereis do fruto da videira, jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui, meus irmãos, os discípulos tiveram a sua Páscoa pessoal. Aqui, meus irmãos, eles comeram os preparativos da Páscoa. O preparativo da Páscoa, meus irmãos, tinha o cordeiro. O preparativo da Páscoa tinha o pão sem fermento. O preparativo da Páscoa, meus irmãos, tinha as ervas amargas. Mas Jesus aqui, meus irmãos, ele pega o pão. Ele parte e dá aos seus discípulos. Ele pega o vinho, coloca no cálice e dá a eles de beber. Eles tiveram a Páscoa pessoal deles, juntamente com Jesus. Ali eles cantam um hino. E Jesus então, meus irmãos, sai e sobe com eles para o monte. Era 4 dias que o cordeiro era examinado. Daqui, meus irmãos, até a crucificação foram 4 dias. Jesus sobe o monte, sofre aquele momento de agonia. Os soldados se aproximam, pegam Jesus, vem e começa toda aquela via sacra. Ora diante das autoridades, ora diante da multidão, e depois ele foi condenado. Jesus agora sobe para o Calvário, onde dá a sua vida, onde ele entrega a sua vida. Cumpre, meus irmãos, o aspecto profético. Ele foi levado como cordeiro ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Jesus, meus irmãos, foi o nosso substituto. Lá na cruz, meus irmãos, Jesus, ele se faz pecador. Ele assume o meu pecado. Ele toma o teu pecado. Ele pega o seu escrito de dívida, que era contra mim e contra você, e o encrava na cruz. Lá na cruz, meus irmãos, Jesus agora, é o que fala em Colossenses, ele nos transportou de um império de trevas. Israel estava cativo, Israel estava preso, Israel estava subjugado, eu estava cativo, você estava cativo. Estávamos presos pelo pecado. Havia, meus irmãos, um escrito de dívida
que pesava contra mim e contra você. Jesus agora pega esse escrito de dívida, encrava na cruz, nos libertando de uma vez por toda, transformando a nossa vida, trazendo, meus irmãos, um renovo na nossa vida, trazendo uma nova história na nossa vida. Quando, meus irmãos, Ele entrega a sua vida lá na cruz, quando Ele inclina a sua cabeça e diz: Pai, está consumado, está consumado, está feito. É nesse momento, meus irmãos, quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, no império de trevas, além, meus irmãos, de ser império, Deus tem um reino, o inimigo tem um império. No reino de Deus há luz, no império do inimigo é trevas, aonde, meus irmãos, não enxergamos nada, não temos horizonte, não temos visão, um palmo para frente. Ele nos transportou desse império para o reino do Filho do seu amor. Quando nós, meus irmãos, temos uma Páscoa pessoal, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, quando nós entendemos que eu sou incapaz de me purificar, quando eu entendo que sou incapaz de me libertar, que eu preciso de um libertador. Israel, meus irmãos, jamais sairia do Egito se não tivesse um libertador. Se Deus não tivesse apresentado com um cordeiro, simbolizando, sinalizando Cristo Jesus lá na cruz. Então, todas as vezes, meus irmãos, desde Gênesis ao Apocalipse, quando nós vemos a figura do cordeiro, estamos vendo a pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus. No livro de Apocalipse, eu falo nessa noite, por 29 vezes, aparece a palavra cordeiro, com exceção do capítulo 12, quando aparece, meus irmãos, um cordeiro com 2 chifres, que fala com insolência, mas falava como dragão. No capítulo 13, ele está a serviço do anticristo. Este cordeiro lá do Apocalipse 12, é o falso profeta. Mas 28 vezes no livro de Apocalipse, apresenta o cordeiro, o Jesus ressurreto. O Jesus glorificado, liderando, determinando, governando, autorizando, desautorizando todos os acontecimentos do livro do Apocalipse. Este cordeiro, com teu precioso sangue, nos libertou, nos transformou, nos salvou. Nos deu, meus irmãos, uma nova vida. Nos deu, meus irmãos, uma nova razão de viver. Você que já teve uma Páscoa na sua vida. Você que já conhece este Jesus. Você que já comeu da carne e já bebeu do sangue. Ele disse: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não terá parte comigo. É o que os discípulos fizeram, comeram do pão e beberam do vinho. E Jesus disse: isso é algo memorial. Por isso, meus irmãos, o pastor Antônio sempre incentiva: o cristão, o crente não perde a ceia. Porque o dia da ceia, meus irmãos, é o dia algo memorial. Como Israel, meus irmãos, tinha esse momento da Páscoa, era algo memorial, quando o pai compartilhava com os filhos, há um século atrás, há 2 séculos atrás, um dia Deus libertou nossos pais da terra do Egito, da escravidão do Egito. Eles preparavam aquela mesa, preparavam aquele cordeiro, o pai contava a história para os filhos. Eles comiam aquela Páscoa, relembrando a libertação que Deus trouxe para eles. O dia da ceia, meus irmãos, quando nós chegamos aqui e vemos a mesa preparada, ali os pães, o cálice, e pensamos
Às vezes, muitas vezes a pessoa chega, ela não estava pensando que era dia de ceia, e pensa, meu Deus do céu, eu não estou preparado, eu não estou pronto para poder participar da ceia. Rapidamente a pessoa dá um jeito de consertar-se com Deus, arrepender dos seus pecados. Sempre dia de ceia, o inimigo faz de tudo, meus irmãos, para poder tirar o nosso foco. Temos 15 dias, né, que tivemos a ceia. Eu cheguei em casa e a Zé falou assim, olha, queria fazer esse prato, mas está me faltando isso e isso. Eu falei, não, eu vou lhe buscar. Eu saí, estacionei o carro de frente a um supermercado, e veio um abençoado, e colocou uma bicicleta bem, tanto se pensar que ela estava surrada, estava mais um pouco. Parece que foi de propósito, colocou bem na frente da roda do carro. Eu saí, estava com pressa, porque já estava tarde já, e levar lá os ingredientes para o Zélia. Entrei dentro do carro e quando foi só ouvir aquele barulho. Mas quando eu vi o barulho, eu falei assim, olha, alguma coisa errada aconteceu. E o rapaz já veio muito bravo. Disse, olha, esse senhorzinho de cabeça branca, vou faturar um dinheiro em cima dele. E o rapaz começou a ficar bravo. Eu peguei, calmo, tranquilo, abaixei o vidro do carro. Falei, o que aconteceu, meu amigo? Você não vai porque você amassou minha bicicleta, você quebrou minha bicicleta? Eu falei assim, olha, mas como? Ele, você vai me pagar. Eu falei assim, eu não estou negando, eu não estou dizendo que eu não vou te pagar. Mas primeiro vamos ver o que aconteceu. Aí eu peguei, só inclinei na outra porta, olhei e falei assim, olha, sua bicicleta não está danificada. Aí o cara, de hora, acalmava, de hora começava a ficar bravo de novo. E eu pensei, o inimigo quer me tirar do sério, mas não vai me tirar do sério. Falei assim, olha, quanto que é para poder desempenar a roda da sua bicicleta? Porque eu imaginei, eu deve ter empenado uns 2 raios. R$100. Falei assim, não senhor, R$20 é o suficiente para poder pagar, para desempenar a roda da sua bicicleta. Ele começou a querer ficar bravo. Falei assim, ó, meu amigo, não adianta você querer ficar bravo. Estou propondo pagar, vou te pagar R$20 e você desempenha a roda da sua bicicleta. Mas você quebrou a minha catraca? Falei assim, como eu quebrei sua catraca? Logo para cima de mim, rapaz. Aí ele pegou e falou assim, está aqui os seus R$20, é o suficiente para poder desempenhar a sua roda. Eu falei, me dá 30, ele viu que tinha no console do carro R$30, falou assim, olha, vamos resolver o problema, vai na bênção, vai em paz e fica tranquilo. Sabe o que aconteceu? Ele pegou os R$30, pegou a bicicleta, montou na bicicleta, a bicicleta saiu perfeita, e ele vibrando porque levou R$30. Pô, pessoal, olha, como que o inimigo é sujo. Querer me tirar a paz, querer tirar a bênção, querer levar eu a perder a minha comunhão com Deus, perder, meus irmãos, meu contato com o Senhor, porque é um dia de ceia. Fiquei tranquilo, cheguei na igreja à noite tranquilo, em paz, falei assim, olha, se eu não tivesse vigiado, era um momento muito difícil para mim, como servo de Deus, como uma pessoa que crê em Jesus, que hoje é o dia de relembrar a morte e sacrifício do Senhor, e eu pensar, eu maltratei uma pessoa, fui rude com uma pessoa, eu não fui leal com uma pessoa, por questão de R$30 que resolveria o problema, que nem problema houve, simplesmente a pessoa queria te aproveitar. O inimigo, meus irmãos, ele arma cilada. Efésios 10, fala que o inimigo, ele arma cilada. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que estar sempre pronto, para a gente não cair nas armadilhas do diabo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele, meus irmãos, se ofereceu
de uma vez por todas no nosso lugar. Amém? Convido a igreja a colocar de pé. Creio que todos aqui tiveram uma Páscoa em sua vida. Todos aqui, ao ouvir este compartilhar da palavra de Deus, entende que um dia você foi escravo do pecado. Mas você lembra o dia que Jesus veio sobre você e te resgatou. E colocou sobre você o sinal do sangue. Quando você olha, quando você contempla espiritualmente a sua vida, você pode ver os sinais. Você pode ver os sinais do sangue de Jesus sobre você. Você deita e dorme tranquilo, porque é o sinal do sangue sobre a sua vida. Você sai para o trabalho em paz, porque você sabe que é o sinal do sangue sobre você. Você sabe que o inimigo, ele anda ao redor de você o tempo todo, procurando te tragar. Mas você sabe que o anjo do Senhor acampa ao redor de você, porque você o teme. E te livra. Porque você é marcado, você tem as marcas do Senhor. Você tem o precioso sangue dele sobre a sua vida. Agradeça a Deus por isto. Agradeça ao Senhor por isto. Talvez você está iniciando sua vida cristã neste ano, mas você tem o sangue de Jesus sobre você. Talvez você tenha 20, 30, 40 anos. O sangue de Jesus permanece sobre você. Aquele dia que você ouviu a palavra, quando fez o apelo, talvez você colocou de pé, você ergueu sua mão, talvez lá dentro do seu quarto, talvez dentro do seu carro, numa viagem, e você confessou Jesus como Senhor e Salvador. Ali veio o divisor de água na sua vida. A partir daquele dia você nunca mais foi o mesmo. Você nunca mais foi o mesmo. Você nunca mais foi o escravo do pecado, porque Jesus te libertou. Jesus te libertou. Você tem o verdadeiro sentido da Páscoa na sua vida, que é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que liberta de toda a maldição do pecado. Deus, te louvamos, Deus, te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor foi o nosso substituto. Um dia o Senhor, meu Pai, deu a sua vida por nós. Um dia o Senhor entregou a sua vida por nós. O Senhor veio, meu Pai. O Senhor deixou a tua glória. Deixou todo o poder do Senhor. E veio como cordeiro. Como cordeiro. Deus, e derramou o teu precioso sangue. Derramou o teu precioso sangue. Deus, e apagou, cancelou os nossos pecados. E hoje nós somos livres. Hoje nós somos livres. Livre de toda a condenação do inferno. Livre de toda a condenação do inferno. Deus, há o céu que nos espera.
Há mansões celestiais que nos esperam. Há uma cidade celestial que nos espera. O Senhor, meu Deus, nos espera. Buscar, meu Deus, a tua herança. Buscar, meu Deus, aquilo que o Senhor resgatou e comprou com o teu precioso sangue. Por isso o nosso coração é grato ao Senhor nesta manhã, pela tão grande salvação, pela tão grande salvação. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja Deus.